Em uma manhã cinzenta de São Paulo, o portão de ferro da mansão Ferraz se abriu lentamente. Clara respirou fundo antes de entrar. Carregava em mãos uma pasta gasta com seus certificados e o olhar firme de quem já enfrentou o mundo em silêncio. Desde criança, ela havia aprendido que o som nem sempre é necessário para ser ouvida. O interior da mansão parecia outro planeta e mármore por todos os lados, quadros caros e uma sensação fria de grandeza. A secretária Lúcia a recebeu com um sorriso forçado, evitando encarar seus olhos. Clara, com gestos delicados em libras, explicou que viera para a entrevista de assistente administrativa. Lúcia assentiu, meio confusa, e a conduziu até o escritório de Augusto Ferraz. Augusto era conhecido por seu temperamento. Alto, imponente, sempre de terno escuro e olhar calculado. Quando Clara entrou, ele sequer se levantou. Observou-a como quem avalia uma peça defeituosa. Ao notar que ela não falava, franziu o senho, depois soltou uma risada curta e cruel. "Se você falar em sinais, eu te caso com meu filho", disse em tom de deboche, arrancando risos nervosos dos funcionários. Clara ficou imóvel. Por um instante, o silêncio pareceu preencher toda a sala. Então, calmamente, ela ergueu as mãos e respondeu em libras, com elegância e firmeza, algo que ninguém ali compreendeu. Mas seu olhar dizia tudo, e dignidade não precisa de som. Rafael, o filho do milionário, observava da porta. Diferente do pai, seu rosto não mostrava arrogância, mas curiosidade. Havia algo em Clara, em talvez a serenidade em meio à humilhação, em que o desarmou. Enquanto o pai continuava a rir, Rafael sentiu vergonha. Naquele instante, sem que ninguém percebesse, algo se quebrou dentro de Augusto Ferraz, e algo começou a nascer dentro de Rafael. O destino deles havia sido selado, e tudo começou com um silêncio. Na semana seguinte à entrevista, um erro administrativo mudou o rumo de tudo. A secretária Lúcia, distraída com prazos e planilhas, acabou assinando a contratação de Clara sem perceber que Augusto havia mandado rejeitar o currículo. Quando o milionário descobriu, foi tarde demais, Clara já estava registrada e começara o trabalho. Augusto, irritado, decidiu deixá-la ali apenas para provar um ponto. "Ela não vai aguentar uma semana", murmurou entre os dentes. Mas Clara não só resistiu, ela surpreendeu. Em poucos dias, reorganizou relatórios antigos, identificou erros contábeis e trouxe uma ordem silenciosa àquele escritório caótico. Os funcionários começaram a admirá-la discretamente, mesmo sem entender suas palavras. Rafael observava tudo à distância. Vez ou outra, deixava bilhetes curtos sobre a mesa dela, e "obrigado, bom trabalho, precisa de ajuda?" E tentava reproduzir com as mãos alguns sinais que via Clara usar. Ele cometia erros, mas ela sorria, corrigindo com paciência. A comunicação entre eles crescia, invisível aos olhos dos outros. Lúcia, por outro lado, sentia o chão se mover sob seus pés. Temia que Clara chamasse a atenção de Augusto e ele percebesse que ela, Lúcia, era responsável pelo erro da contratação. Assim, começou a plantar pequenas armadilhas, documentos trocados, e-mails apagados, recados distorcidos. Tudo para fazer Clara parecer incompetente. Enquanto isso, longe dali, no hospital público simples, o pai de Clara lutava contra uma doença respiratória. Ela visitava-o todas as noites após o expediente, trazendo pouco que podia pagar com um novo salário. Mesmo cansada, mantinha o mesmo olhar sereno e firme, o olhar de quem sabe que o silêncio pode ser mais forte do que qualquer palavra. Augusto ainda esperava o dia em que ela falharia. Mas, sem perceber, Clara já começava a mudar o ritmo da empresa, e o coração de quem a observava em silêncio.
Era uma tarde abafada quando Augusto reuniu toda a equipe na sala principal. O clima era tenso e a construtora Ferraz estava prestes a assinar um contrato milionário com investidores estrangeiros. Clara, sentada discretamente ao fundo, revisava documentos enquanto todos discutiam números e prazos. Seus olhos atentos encontraram algo estranho em uma cláusula repetida com valores incompatíveis. Ela franziu o senho e começou a revisar tudo, linha por linha. O coração acelerou. Aquela duplicidade nos contratos poderia causar uma perda de milhões ou um escândalo financeiro. Sem pensar duas vezes, levantou-se e, com gestos firmes em libras, chamou a atenção de Lúcia, pedindo que traduzisse o que havia descoberto. Lúcia hesitou, nervosa. Tentou minimizar o problema, mas Rafael percebeu o pânico nos olhos dela e pediu para ver os papéis. Quando ele conferiu, ficou em silêncio por alguns segundos, depois olhou para o pai. Pai, ela está certa, disse em voz baixa. Augusto travou. O orgulho falou mais alto. Incapaz de aceitar que uma funcionária surda havia notado um erro que sua equipe inteira ignorara, acusou Clara de tentar sabotar a empresa. Lúcia, com medo de ser descoberta como a responsável pela falha, confirmou a versão dele. A sala ficou em silêncio enquanto Clara tentava, em vão, se defender com gestos. No fim do dia, ela recebeu a notícia, estava suspensa até segunda ordem. Rafael tentou intervir, mas o pai foi inflexível. De volta ao seu pequeno apartamento, Clara sentou-se exausta. As mãos tremiam. Entre as correspondências jogadas sob a porta, encontrou um envelope antigo, amarelado. Reconheceu a caligrafia. Era de sua mãe, desaparecida há anos. Ao abrir, lágrimas lhe correram pelo rosto. As palavras revelavam um segredo esquecido. Clara, se um dia você cruzar o caminho da família Ferraz, lembre-se, o que aconteceu comigo começou naquela casa. O ar pareceu sumir. O passado que ela nunca compreendeu acabava de bater à sua porta. Rafael apareceu na porta do pequeno apartamento de Clara numa manhã chuvosa. Estava sem terno, sem arrogância, apenas com o rosto marcado pela culpa. Clara olhou surpresa, mas não recuou. Ele levantou as mãos, desajeitado, tentando formar sinais simples e desculpa. O gesto era imperfeito, mas sincero. Ela respirou fundo e o convidou a entrar. Sentaram-se à mesa, em silêncio. Rafael explicou, devagar, que acreditava nela desde o início, mas não conseguirá enfrentar o pai na hora certa. Clara ouviu, seus olhos marejados, e escreveu numa folha, às vezes, o silêncio dói mais do que o grito. Ele leu, abaixou a cabeça e assentiu. Nos dias seguintes, Rafael passou a visitá-la com frequência. Aprendia libras em vídeos, tentava se comunicar melhor. Entre gestos tímidos e sorrisos contidos, nasceu algo delicado e uma confiança, quase um refúgio. Mas a carta da mãe ainda queimava dentro de Clara. Nela, a verdade se revelava aos poucos e sua mãe, Helena, fora empregada doméstica na mansão Ferraz, há 20 anos, acusada de roubar joias da família. Demitida, humilhada e jurando inocência, ela desapareceu pouco depois. Clara mostrou a carta a Rafael. Ele ficou pálido. O nome de Helena Duarte estava registrado nos antigos arquivos da casa. Algo não batia. Ele começou a desconfiar que o pai escondia um passado mais sombrio do que deixava transparecer. Enquanto isso, Lúcia, sempre atenta e movida pelo medo de perder o emprego, encontrou uma cópia da carta que Clara deixará sobre a mesa do escritório. Seu coração gelou ao ler. Em poucas horas, já tramava como transformar aquela informação em poder. No dia seguinte, Clara recebeu uma mensagem anônima: se quiser continuar na empresa,
mantenha o passado da sua mãe em silêncio. O que era apenas um reencontro com a verdade tornava-se, agora, uma nova armadilha. O jantar foi anunciado como um gesto de reconciliação, mas todos na empresa sabiam que Augusto Ferraz nunca fazia nada sem um motivo oculto. A mesa longa e impecável, o salão decorado com flores brancas e taças reluzentes, em tudo exalava poder e controle. Clara hesitou em comparecer, mas Rafael insistiu, talvez ele queira fazer as pazes. Ela foi, vestida com simplicidade, o coração dividido entre esperança e desconfiança. Os convidados chegaram, brindes foram feitos, e Augusto discursou com seu habitual ar de grandeza. Falou sobre perdão, disciplina e lealdade, sem nunca olhar diretamente para Clara. Quando o jantar parecia seguir num tom cordial, ele pousou o copo e, com um sorriso frio, apontou para ela. Dizem que você se comunica com as mãos, não é? Então nos mostre, e fale em sinais para todos nós. O salão congelou. O riso abafado de alguns executivos soou como facadas. Clara permaneceu imóvel, sentindo o sangue pulsar nos ouvidos. Lúcia observava de longe, satisfeita com o constrangimento. Mas, antes que ela reagisse, Rafael levantou-se. A cadeira caiu com o impacto. Pai, chega! Gritou, a voz trêmula de raiva. Todos se calaram. Ele olhou para Clara, depois começou a aplaudir e devagar, firme, sem desviar o olhar. 1, 2, 3 aplausos que ecoaram pelo salão como um trovão silencioso. Clara, com lágrimas contidas, ergueu as mãos e respondeu em libras, obrigada. Os convidados, constrangidos, seguiram o gesto de Rafael. Em poucos segundos, o som das palmas tomou o salão e um som que não era de deboche, mas de respeito. Augusto ficou pálido. As palmas pareciam vir de um tempo distante. Sua mente via flashes do passado e uma mulher chorando, uma acusação injusta, o som de uma porta se fechando. O rosto de Clara confundia-se com o de Helena, a empregada que ele expulsara anos atrás. De repente, o copo escorregou de sua mão. O milionário cambaleou, suando, o olhar perdido. O riso se foi. O passado finalmente começava a cobrar o preço. A casa dos Ferraz estava mergulhada em silêncio desde o jantar. O som das palmas ainda ecoava na mente de Rafael, agora misturado à imagem do pai pálido e tremendo. Naquela noite, ele invadiu o escritório de Augusto sem pedir permissão. Pai, quem era Helena Duarte? Perguntou, a voz cortante. Augusto ergueu os olhos do copo de uísque e fingiu não entender. Uma funcionária, há muitos anos. Não importa mais. Importa para mim. Rebateu Rafael. Ela era a mãe da Clara. E o senhor destruiu a vida dela. Augusto se levantou, tentando impor autoridade, mas o olhar vacilante o traiu. Por um segundo, o rosto do homem poderoso se transformou em algo frágil. Eu não sabia, e murmurou, sem convicção. Rafael percebeu, o pai mentia. Enquanto isso, no andar de baixo, Lúcia vasculhava gavetas com as mãos trêmulas. Tinha um envelope cheio de documentos, registros de pagamentos, relatórios médicos, e uma carta com a assinatura de Augusto. Internar para tratamento e manter sigilo absoluto. Eram provas do que ele fizera a Helena. Ao tentar fugir pelos fundos, deu de cara com Clara. As duas se encararam. Lúcia tentou correr, mas Clara agarrou seu braço. Num impulso, arrancou o envelope de suas mãos. Abriu os papéis ali mesmo, sob a luz fraca do jardim. As palavras eram claras, e Helena Duarte nunca desapareceu. Fora internada em uma clínica psiquiátrica,
acusada de delírios após insistir que era inocente. Augusto havia ordenado tudo. O chão pareceu sumir sob os pés de Clara. As lágrimas escorriam sem som, misturadas à raiva que queimava por dentro. Ela queria gritar, mas apenas o silêncio saiu, e o mesmo silêncio que por anos fora imposto à sua mãe. Naquele instante, Clara jurou a si mesma e não descansaria até que a verdade viesse à tona, mesmo que isso significasse destruir tudo que os Ferraz haviam construído. Os dias seguintes foram um turbilhão. Desde a descoberta sobre Helena, Clara mal conseguia dormir. Guardava o envelope com os documentos como quem segura um pedaço do próprio coração. Rafael, que não suportava mais o peso das mentiras, foi até ela numa tarde chuvosa, encharcado, decidido a falar o que sentia. Ele não precisou de palavras elaboradas. Apenas segurou as mãos dela e, em libras, formou as frases lentamente: "E eu acredito em você. E te amo." Clara ficou imóvel, o olhar marejado. Por um instante, todo o caos ao redor desapareceu. Ela respondeu com um pequeno sinal em obrigada. Mas o gesto significava mais confiança. A partir daquele momento, começaram a agir juntos. Rafael usava seu acesso dentro da empresa para investigar contratos antigos, enquanto Clara, com sua meticulosidade, organizava provas. Descobriram registros ocultos, transferências suspeitas e nomes de sócios que lucraram com a queda de Helena. Augusto percebeu o que estava acontecendo e convocou o filho para uma conversa tensa. "Você está jogando sua vida fora por uma mulher!" gritou ele. Rafael respondeu com calma, mas os olhos firmes. "Estou tentando salvar o pouco de dignidade que ainda resta na nossa família." O pai empalideceu. Pela primeira vez, viu no filho algo que não podia controlar. Logo, a situação saiu do controle. Um vazamento anônimo de documentos chegou à imprensa. Jornais começaram a publicar manchetes sobre corrupção e desvio de fundos na construtora Ferraz. Repórteres acampavam na porta da mansão. O império que Augusto construíra começava a ruir, pedra por pedra. Em meio ao caos, Rafael e Clara se tornaram inseparáveis, sustentados por algo maior que o medo e a verdade. Mas, quanto mais se aproximavam dela, mais perigoso o caminho se tornava. E Augusto, encurralado, começava a entender que poderia perder tudo e inclusive o filho que mais amava. O Império Ferraz, que durante décadas fora símbolo de poder e prestígio, começou a desmoronar de dentro para fora. As manchetes se multiplicavam: "Construtora Ferraz sob investigação, escândalo financeiro pode atingir grandes empresários de São Paulo." Os sócios desapareciam, os investidores cortavam laços, e os funcionários entravam em pânico. Augusto Ferraz foi intimado a depor. As câmeras o cercaram quando ele saiu de casa, abatido, o rosto cansado, o orgulho quebrado. Rafael o observou de longe, sem saber se sentia raiva ou pena. Clara, mesmo com toda a dor, não sentia prazer em vê-lo cair e algo dentro dela ainda buscava entender o que havia por trás de tanta tragédia. Enquanto organizava seus documentos em casa, Clara encontrou um caderno antigo entre as coisas da mãe. O couro estava gasto, as páginas amareladas. Era o diário de Helena Duarte. Ao ler, Clara descobriu um passado completamente diferente do que imaginara. Helena escrevia sobre o emprego na mansão Ferraz, sobre a gentileza inesperada de Augusto nos primeiros meses, e depois, a traição. Ela contava que descobrira fraudes dentro da empresa, denunciou o sócio de Augusto e o ambicioso doutor Sérgio, mas ele inverteu tudo, acusando-a de roubo. Augusto acreditou nele, e, quando tentou consertar o erro, já era tarde, e Helena fora expulsa e internada à força. As mãos de Clara tremiam.
O ódio que carregava começou a se misturar com confusão. Será que Augusto também fora uma vítima? Rafael chegou logo depois. Ela mostrou o diário, e os dois passaram horas lendo juntos, em silêncio. Pela primeira vez, entenderam que a verdade não era simples, nem injusta. Decidiram então unir forças, não por vingança, mas por justiça, para limpar o nome de Helena e revelar quem realmente destruiu a vida de tantas pessoas. Do lado de fora, a chuva caía pesada, lavando as ruas. Parecia o início de algo novo, e o primeiro sinal de que a verdade, enfim, começava a emergir. As páginas do diário de Helena e os documentos que Lúcia deixará escondidos no escritório se completavam como peças de um quebra-cabeça sombrio. Clara e Rafael passaram a noite revisando cada linha, cada assinatura. Ali estava a verdade: o verdadeiro culpado sempre fora o sócio de Augusto e o doutor Sérgio Marcondes, homem frio e calculista que, por anos, havia manipulado contratos, apagado registros e usado Augusto como escudo para seus crimes. Doutor Sérgio havia forjado as provas contra Helena, colocando joias em seus pertences e falsificando sua assinatura em documentos. Quando ela tentou se defender, ele a fez parecer desequilibrada, convencendo Augusto de que era perigosa. Augusto, cego pelo orgulho e pelas aparências, acreditou em e ali selou o destino de uma mulher inocente. Quando Rafael mostrou tudo ao pai, Augusto desabou. Sentou-se na poltrona de couro do escritório e, por longos minutos, ficou em silêncio, o rosto coberto pelas mãos. Passei a vida acreditando que era o homem mais forte da sala e murmurou. E, na verdade, fui o mais fraco. No dia seguinte, chamou Clara. Quando ela chegou, ele se levantou com esforço e fez algo que ninguém jamais o vira fazer, abaixou a cabeça. Com voz rouca, pediu perdão por ter sido cego, por ter destruído uma vida, por ter duvidado do amor do próprio filho. Clara chorou em silêncio. Não respondeu com palavras, apenas fez um sinal com as mãos: eu te perdoo. Mas o destino ainda não havia terminado com eles. Naquela noite, um incêndio começou na sede da empresa e provavelmente provocado por Dr. Sérgio ao tentar destruir as provas. As chamas se espalharam rapidamente, e Augusto ficou preso em um andar superior. Rafael correu para dentro, ignorando os gritos e a fumaça densa. Encontrou o pai caído, desacordado. O calor era insuportável, mas ele o carregou nos braços até a saída. As portas se abriram, e ambos caíram sobre o chão molhado, tossindo, vivos e renascidos do fogo, como se o passado finalmente tivesse sido purificado pelas chamas da verdade. Meses se passaram desde o incêndio que quase custou a vida de Augusto Ferraz. As cinzas da antiga construtora deram lugar a algo novo e inesperadamente humano. Augusto vendeu o que restava de suas propriedades, dissolveu a empresa e usou grande parte da fortuna para fundar o Instituto Helena Duarte, uma organização dedicada a jovens com deficiência auditiva. A placa de inauguração trazia uma frase simples: o silêncio também fala. Clara visitava o local todos os dias, agora como coordenadora do Instituto. Ela via nos rostos dos jovens o que sua mãe sonhara: e dignidade, aprendizado e voz, e mesmo sem som. Augusto aparecia de vez em quando, discretamente, caminhando entre as salas, cumprimentando os alunos em libras, ainda com gestos hesitantes, mas com o coração leve. A culpa que o consumira se transformará em propósito. Rafael, por sua vez, havia deixado o mundo corporativo. Trabalhava ao lado de Clara, ensinando libras a novos funcionários e ajudando a expandir o projeto. O vínculo entre eles crescerá em silêncio, feito de gestos, olhares e promessas que não precisavam de palavras. Num fim de tarde dourado, sob o jardim simples atrás do instituto, os dois se casaram. Não houve discursos longos, nem orquestras. Apenas amigos,
alunos e o próprio Augusto, emocionado, sentado na primeira fileira. Quando Clara e Rafael trocaram votos, usaram apenas as mãos. Eu te amo, sinalizou ele. Ela respondeu com o mesmo gesto. E então, uma onda de aplausos percorreu o jardim e não de zombaria, como no passado, mas de respeito e amor. Augusto, com os olhos marejados, uniu as mãos e aplaudiu também. Aquele som suave de palmas parecia selar não só um casamento, mas o fim de um ciclo. Ali, no meio do silêncio, todos entenderam o que Helena sempre acreditou, que a verdadeira linguagem do coração não precisa de voz e basta ser ouvida pela alma.